Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma segunda-feira, 2 de novembro. Muito bom estar com você. E aí, como vão as coisas? Dia importante hoje, né? O dia que a gente celebra, a gente fica mais introspectivo e, em especial, no ano como é este, o ano de 2020, que vem sendo marcado aí por muita tristeza para muita gente por conta dessa pandemia ignorante, nojenta, que está levando muita gente, que levou muita gente. A você que hoje passou um dia assim de introspecção, de saudade, enfim, uma ótima noite, muito bom ter você aqui, mas Deus nos conforta, Deus está conosco, como diria a música, até o pescoço, não é? Então, que Deus nos proteja sempre, ininterruptamente. O Opinião está no ar hoje, a gente, até por ser um dia de feriado, a gente que vinha seguindo aí uma rodada de entrevistas com os candidatos ao pleito de 2020, hoje a gente vai falar sobre a questão eleitoral propriamente, um balanço para saber sobre registro de candidatura, como tem comportado aí os candidatos, enfim, porque afinal de contas vamos conversar com o coordenador da Coordenadoria de Controle Interno de Auditoria do TRE, o Daniel Taurinos, que já está aqui. Esteve aqui há menos de um mês falando sobre esses problemas, muita coisa aconteceu. E esse balanço você acompanha a partir de agora. E eu tenho aqui ao meu lado Lorenberg Alves, professor, meu amigo, meu parceiro. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Uma ótima noite para você que se liga aqui na TV Pantanal, esteja você aonde for, com quem for, não é? Aonde for. Olha, a gente está sendo transmitido ao vivo pela TV Pantanal, pelo Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Daniel Taurinos, satisfação, e a gente esteve aqui conversando, não vai muito tempo, porque muita coisa aconteceu de lá para cá, porque o ritmo, são duas campanhas, estamos a campanha aí para o Senado, que é a campanha suplementar, na eleição suplementar, e a principal delas que são as municipais. Como está a prestação de contas, como tem se comportado os candidatos em termos de prestação de contas? Boa noite. Boa noite a todos. No último dia 25, houve o encerramento do prazo de entrega das prestações de contas, né, dos candidatos. A maioria, 85% dos candidatos e partidos prestaram as informações parciais, quer dizer, o primeiro momento, declarando as receitas e algumas despesas, né, que já foram contratadas. E é importante assim, o acompanhamento dessas informações por toda a sociedade, para que todos saibam quem são os financiadores dos seus candidatos, dos seus partidos. E assim, a campanha está todo vapor, é uma campanha diferente, um ano diferente, por causa da questão do Covid, né? Tá menos nas ruas, apesar que a gente já vê muita carreata e muita movimentação. Mas as informações da prestação de contas já foram prestadas, primeiras, e assim, é importante que todos acompanhem e os candidatos continuem prestando as informações que não deixam de acontecer toda vez que se recebe alguma arrecadação de recursos. Já houve irregularidade verificada, já houve casos mais graves, assim, o que você pode apontar aí de que, talvez não queira pessoalizar, mas se teve algum caso específico que se possa falar para a gente, até para efeito de informação? Na verdade, existem alguns indícios que são apurados. É importante que toda denúncia ou toda informação de uma irregularidade seja totalmente averiguada, dando até o contraditório para os envolvidos. Mas sim, já tem algumas denúncias de alguns abusos de valores. Uma questão que está proibida é a questão de gastos entre as eleições, sendo permitido apenas o apoio político, um ato político, mas evitar a transferência de recursos entre as campanhas. Mas isso é difícil, controle em todo o estado, né? Então, existem algumas denúncias que estão sendo averiguadas. Também já começou-se a fazer alguns cruzamentos de dados em alguns relatórios de inteligência financeira, com algumas informações sendo averiguadas. Mas tudo isso depende de toda a tramitação de um processo, da constatação real, que pode estar acontecendo, talvez, pagamentos em pecúnia, que tem limitação, correto? Se fazer pagamento com cheque nominal ou mediante boletos ou transferência bancária, passar tudo pela movimentação bancária, né? Ok. Lorenberg Alves, por favor.
Coordenador, antes de mais nada, o nosso registro da alegria de tê-lo aqui, nesse momento importante para o eleitor, para o nosso telespectador. A sua vinda aqui ajudará, mas ajudará muito o nosso telespectador. Porque todos nós sabemos que não é apenas a justiça eleitoral, mas a justiça eleitoral vai funcionar e bem com a ajuda do próprio eleitor. E eu gostaria muito de aprofundar esta resposta que o senhor acabou de nos dar, trazendo um item importante aqui, porque no mês de julho deste ano, a Justiça Eleitoral ofereceu um curso de prestação de contas. A minha pergunta é exatamente essa. Qual foi a importância deste curso para a prestação de conta que agora o senhor está falando? Teve alguma contribuição? Ajudou? Porque a gente percebe, e me corrija, coordenador, se eu estiver errado, alguns erros que aparecem não são necessariamente por má fé, mas por falta de conhecimento para prestar as contas. É isso, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Realmente, a Justiça Eleitoral tenta capacitar todos os interessados, desde os candidatos, advogados e contadores. É importante lembrar que há poucas eleições atrás não era obrigatório o contador e o advogado no processo de prestação de contas. Hoje é. Então a gente tenta até focar nesses profissionais e entende que isso vem melhorando a qualidade. O problema é que nós temos candidatos que não têm condições de contratar um contador, um bom advogado, e às vezes o partido não dá esse suporte que seria o ideal, né? O ideal seria os partidos políticos orientarem os candidatos, porque muitas vezes erro mesmo por ignorância, por não ter lido toda a resolução, que tem os detalhamentos do que pode ser feito. Então, assim, a capacitação objetiva a isso, nós temos ainda disponível até hoje um EAD, além das capacitações, fizemos até lives sobre os temas, sendo possibilidade algumas perguntas, né? Mas o objetivo é evitar erros assim, que poderiam ser evitados se conhecesse a legislação. Não aquela burla, aquela fraude que também é detectada na prestação de conta quando a pessoa quer omitir alguma despesa. Aí já é má fé. Aí é má fé. Mas o objetivo dessa capacitação, até da capacitação junto com o CRC, fizemos uma depois com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que abrangeu vários municípios, tentamos chegar no mais longe possível com as informações, para orientar. E a vantagem é que podem ter apoio de um contador e de um advogado. Realmente é uma questão que a gente gostaria que os partidos investissem mais, dando esse suporte, até porque também nós temos uma outra realidade, que após o pleito eleitoral no dia 15, no dia 16 já sabe quem ganhou. E normalmente os que perderam, às vezes são esquecidos. Aí não consegue nem entregar direito à prestação de conta no prazo final, que vai ser dia 15 de dezembro, e depois acontece o que aconteceu de 2018. Tivemos várias candidaturas que receberam recursos públicos, não prestaram conta ou prestaram de forma errada, sem talvez o apoio adequado, e estão tendo que devolver milhares de reais ao Tesouro Nacional, muitos até por omissão do dever de prestar conta. Então, devolve tudo, que é uma coisa... Aqueles que não prestaram conta têm que devolver. Com dinheiro público tem que devolver. Então, mas muitas vezes é uma pessoa, um candidato talvez humilde, que não teve um apoio necessário, mas é responsabilidade. Entrou na disputa, ele tem essa regra de prestar conta para toda a sociedade. Ainda mais dinheiro público, que tem todo o questionamento, se poderia ou não. E é uma dívida que não cai no perdão, não, né? O cara tem que fazer o ressarcimento. Tem que fazer. O máximo que pode acontecer, já tivemos casos, né? De parcelamento, porque a pessoa demonstra que não tem condições, aí é deferido um parcelamento até 60 meses, mas a pessoa tem que ressarcir o valor do dinheiro público para o Tesouro Nacional. Mas aí, diante disso que perguntou Lorenberg, já se pode perceber o efeito desses cursos, dessas lives, dessa interação que tem feito aí a Justiça Eleitoral com, por exemplo, um Tribunal de Contas? Isso só se pode perceber ao final, então, do processo? Ou já consegue se ver que as coisas estão se endireitando? Uma coisa positiva foi 85% da parcial entregue. Esse índice então era muito menor. Antigamente, tem muito mais o controle social de, olha, eu quero ver como está a sua campanha, ou uma pessoa que está com uma campanha robusta nas ruas e declara zerado. A sociedade começa a questionar os jornalistas, pegam as informações, por exemplo, os maiores doadores, já começa a fazer toda uma conjuntura. Então, assim,
é muito interessante e com o profissionalismo do contador, do profissional de contabilidade, do advogado, orientando corretamente, aparentemente estamos tendo um pouco menos de demandas de suporte, né? Que foram previamente orientadas nas palestras. Nós estamos conversando aqui ao vivo no Opinião, nós estamos conversando com o coordenador da Coordenadoria de Controle e também Auditoria do TRE Mato Grosso, o Daniel Taurines. Daniel, eu gostaria que você citou inclusive aqui no começo agora da entrevista, a questão de denúncias, né? E há alguns canais na Justiça Eleitoral que as pessoas que nos assistem, o cidadão como um todo, pode colaborar com a Justiça Eleitoral, não é? E eu gostaria que você me ajudasse aqui a falar alguns desses canais. Eu tenho, por exemplo, procede esse aí, talvez a ouvidoria, não é? Eu tenho aqui, por exemplo, a ouvidoria@tre-mt.jus.br, não é? O site que é o www.tre-mt.jus.br e também o telefone que é o 0800 647 8191. É isso mesmo, Daniel? Isso. 0800 647 8191. Esse telefone funciona o quê? O dia inteiro? Não, é das 7 às 19 horas, no período que tem os plantonistas, né? Aham. E também temos as ferramentas de aplicativo Pardal, também, que recebe algumas denúncias, vão para o Ministério Público, né? Mas o canal, esse é a ouvidoria, o mais forte, né? Acho que a pessoa, o cidadão tem mais confiança, parece que conversar com a ouvidoria, né? Ouvidoria@tre-mt.jus.br. Isso, mas aí tem as informações no site, tem o telefone 0800, tem o aplicativo Pardal, que dá muita agilidade para chegar a informação também. Esse aplicativo é fenomenal. Você pode baixar aí no seu smartphone, tem nas lojas mais diversas, né, do Play Store. Você pode baixar e em que situação, por exemplo, a pessoa pode denunciar? Em que tipo de situação, por exemplo? Olha, tem diversos, por exemplo, está vendo distribuição de brindes ou de dinheiro, ou, por exemplo, um montante significado de alguém com uma mala de dinheiro numa reunião política, né? E aí faz... Foto. É importante registrar com fotos, até uma das particularidades que depois tem que se verificar, então é importante ter essas provas, né? Entendi. E aí... vai para o Ministério Público faz a apuração, investiga ou faz o repasse para a polícia. Essa situação que federal. Você falou agora há pouco aí de, mas você declarou zero, declarou pouca coisa aí na sua intenção de gastos, de repente você vê um volume uma movimentação muito grande, é uma coisa como fazer? Tem como acionar? Através do aplicativo pode fazer essa mensuração, né? Fazer essa comunicação, ver está zerado e está vendo, por exemplo, um comitê ou algumas reuniões políticas, mas assim, e aí é feita toda uma apuração, né? É importante que seja uma coisa mais robusta para o mais Ministério convincente, Público. né? Mais palpável. E como nós estamos falando de uma eleição no estado todo, né? Então, assim, cada um tem uma realidade, até na questão de... E a agilidade, como é que funciona? Porque essa é uma coisa chegar a denúncia lá, outra coisa é fazer a apuração. Tem material humano para isso? Tem uma estrutura para isso? Infelizmente, a estrutura da Justiça Eleitoral é pequena, né? De servidores de carreira, somos poucos servidores, mas somos fortalecidos com a requisição de servidores dos municípios, do Estado. E da polícia também. No dia da eleição, todo o aparato dos mesários, que viram um verdadeiro exército, né, no dia da eleição. Mas, assim, na questão de investigação, é mais a Polícia Federal, a Polícia Civil, estão fazendo grupos de troca de informações e tentando apurar essas informações. Né, Coordenador, ainda nesta mesma esteira, em 2018, foi feita uma palestra lá no Conselho Regional de Contabilidade. E nesta palestra, nesse encontro lá no Conselho Regional, em 2018, eu extraí um trecho de uma fala que o senhor fez. Entre aspas, é inconcebível uma pessoa que tenha um mandato para ganhar R$500 mil em 4 anos, gastar 3, 4, 10 milhões em uma campanha. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desta mesma frase que o senhor mencionou em 2018, lá no Conselho Regional de Contabilidade. Isso é uma realidade que a Justiça Eleitoral tenta
de reduzir os custos das campanhas eleitorais. E também entender o porquê que a pessoa investe tanto, sendo que não vai ter o retorno, que ficou muito visível com a Operação Lava Jato, como era o sistema quando se tinha o financiamento das empresas, e aí se buscava aprovar leis que ajudavam o grupo A ou o grupo B. Então, assim, é um questionamento, sim, eu devo ter falado no momento de questionamento, de reflexão para todos, né? E que a gente precisa entender, mas por que se investe tanto ou se gasta tanto recurso para conquistar uma cadeira na Câmara ou na Prefeitura, e sendo que o retorno seria muito menor, né? Mas é o poder, eu acho, político. Tem até milionários disputando que não precisariam, se fosse... Poderiam trabalhar até de graça, eu acho, para o município, né, ou para o Estado, dependendo da eleição. Mas é uma questão para se refletir, né? Por quê? Por que essa vontade? Existem algumas coisas que a gente precisa refletir. Mesmo que não queiramos, Sim. nós somos obrigados. Tem a questão do poder, e o poder talvez é muito maior do que o próprio dinheiro que vai receber durante todo o mandato. Verdade. O poder dá muito, porque dá tanta influência o poder que você passa a ser uma figura importante nos salões. Por conta da influência, né? Por causa da influência. Aí vem o dinheiro e aí vem as negociatas nos bastidores. Que isso pode ser muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Isso se dá em todos os níveis, né? E nós estamos falando aqui de uma forma geral. Sim, nós estamos especificamente trabalhando com uma situação ou outra, mas falando de uma forma geral. Não é isso mesmo, coordenador? Perfeito. Então, essa questão política é uma questão que precisa ser discutida. Talvez os partidos terem planos de integridade dentro dos partidos políticos para evitar essas negociatas, mas é questão de futuro, né? Hoje, a política é pelo poder econômico, né? Se ganha eleição, quem tem estrutura financeira, infelizmente. O importante é chegar lá, na cabeça deles, não é? Olha, o Opinião vai dar um tempinho só para o primeiro break comercial, e volta já já, conversando com Daniel Taurines, que vai falar mais sobre a situação, como está aí o acompanhamento por parte da Justiça Eleitoral quanto a essa campanha dupla, né? Essa eleição que está chegando aí em 15 de novembro, tanto para o Senado como também para os municípios. Um instante só, a gente volta já já. Ok, cá estamos de volta. Está de volta aqui. A gente está apresentando Opinião para você nessa segunda-feira. Uma ótima noite para você que se liga aqui no Opinião. Está acompanhando conosco aqui uma explanação sobre o que está acontecendo, na verdade, aí, enquanto rolam as duas campanhas para o pleito deste ano. Campanha para a suplementar de Senado e também para prefeito, vereador e vice-prefeito, enfim, no estado inteiro. Aqui está conosco Daniel Taurines, que é da Coordenadoria de Controle Interno e também Auditoria do TRE. Eu faço questão de abrir esse bloco, mais uma vez, alertando que você que assiste, você que é nosso telespectador, obviamente, e que também é eleitor aqui no estado de Mato Grosso, fique bem atento, porque é muito importante que transcorra tudo bem, que as coisas transcorram na mais perfeita normalidade, ou seja, sem excessos, sem ilegalidades, porque quem ganha com isso é a democracia, somos todos nós. Então você pode, inclusive, se vir algum tipo de ilegalidade, alguma suspeita, você tem mecanismos para denunciar. Denuncie. Você não vai se comprometer, não vai se identificar. Há algumas ferramentas que a gente vai, inclusive, trazê-las aqui para que você tome conhecimento delas. Está aí, ó, por exemplo, na tela, a ouvidoria@tre-mt.jus.br, que é o e-mail, não é? É o e-mail da ouvidoria. Tem o site propriamente do TRE, que é o www.tre-mt.jus.br, e tem o 0800, rapaz. Esse telefone é importante porque é também um canal mais direto, que o atendimento acontece das 7 da manhã às 7 da noite. É esse aí, ó, 0800 647 8191. 0800 647 8191. Então, faça sua parte também, não fique aí omisso não, porque senão é um prejuízo muito grande e se você fizer, você vai estar ajudando aí a coibir problemas graves que podem resultar em consequências talvez até insanáveis num futuro aí não muito distante. Borenberg Alves. Coordenador, ao longo do primeiro bloco, e agora o Paulo
abriu esse segundo bloco chamando a atenção do telespectador, chamando a atenção de que ele não é apenas o votante, mas ele contribui muito para a lisura, para a transparência do processo. O senhor provavelmente conhece muito o livrinho que o desembargador Márcio Vidal publicou recentemente. Eu tive a curiosidade de ler aquele livrinho muito bom, livrinho no sentido bom da palavra. Eu tirei um trecho e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Lá na página 35, o desembargador Márcio Vidal, entre aspas, o exercício da cidadania não se esgota no ato da escolha dos representantes políticos no legislativo e na gestão governamental. Esse exercício vai muito além desses atos. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo, até porque, ainda que nós não chamamos a atenção aqui ao longo dessa parte do programa do cidadão, mas ele está presente em toda a nossa fala. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Sim, sem dúvida. O mais importante de todo o processo eleitoral é o cidadão. E como que o cidadão deve acompanhar? Não é só o momento de ele teclar lá na urna eletrônica e escolher um representante. Ele tem que exercer o controle social, agora no período da campanha, verificar se existe abuso, até da pessoa que ele queira votar, para até reavaliar se deve ou não. E depois de eleito, também deve acompanhar toda a vida daquele representante que ele ajudou a escolher. Então, o cidadão brasileiro, a gente nota que a questão do controle social, que é uma ferramenta de controle, mas não no controle do órgão de controle, do Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário, mas sim da sociedade como um todo, é o poder de controlar mais efetivo. Quando a sociedade entender a importância do papel dela, do cidadão, da responsabilidade dele, quando ele faz aquele voto, onde ele escolhe aquele representante, a tendência é melhorar cada vez mais a qualidade da nossa representatividade. E pegando a fala aí do desembargador Márcio Vidal, que foi ex-presidente do TRE Mato Grosso, nós precisamos acompanhar o nosso dia a dia. Nós não podemos mais aceitar a pessoa falar, eu odeio política. Não, a política, ela mexe com o seu dia a dia. E se você se omitir, você acaba tendo... Isso, perfeito. Outros decidem por você. Então, escolha bem seu representante com as suas ideias, né? Existem várias correntes de pensamento, o mais liberal, o menos liberal. E assim é importante que você vote consciente, sabendo o que você está fazendo, não porque você gostou do número, não, você conhece o histórico daquela pessoa e depois acompanhe, exija, veja se as leis que eles estão aprovando dessa forma. Uma questão muito particular das eleições de 2020 é a questão do término das coligações. Então, talvez isso tenha um grande benefício para as próximas legislaturas. E aí talvez seja até mais fácil as pessoas acompanharem. Proporcional, né? Tá falando. Para vereador, né? Para as câmaras. E aí o cidadão ele pode acompanhar talvez mais por aquelas ideias, pelo partido A ou partido B. Então, assim, essa é a minha impressão. É verdade. E tem um detalhe, que nós estamos passando, infelizmente, até em função da pandemia, por um momento gravíssimo no país inteiro, que é a questão do desemprego, né? E aí, quando surge um período como esse, de eleições, é a oportunidade que muita gente tem para, né, ganhar um dinheirinho. Exatamente. E aí a pessoa vê o candidato ali contratando, ele vai lá, que precisa trabalhar, para ganhar um trocadinho, e vai e trabalha. E aí eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, justamente. Como é que está sendo a fiscalização sobre isso? Porque muitas vezes pode soar como até compra de voto, quando se amarra, eu te contrato, mas você vota em mim, não é? Aí você tem quantos na sua família? Ah, tem 5. Então, aí a pessoa, o candidato, o pré-candidato já contabiliza como aquilo, né? A pessoa pode denunciar isso também, né? Porque, afinal de contas, é um contrato de trabalho onde se tem ali obrigações. O contrato para fazer aquele trabalho que ele foi contratado, exato, não para votar. E outra coisa, o voto é secreto. Então, pode ficar tranquilo. Tenha livre convicção de votar no seu representante, mesmo que não seja quem te contratou. Porque lá no momento que você está, você e a urna eletrônica, só você vai saber e quem exatamente votou. Então, pode ficar muito tranquilo quanto a isso. E isso é uma das vantagens do voto secreto.
Mas realmente não se pode aceitar derrames de dinheiro, contratando lideranças de bairro para fazer cadastro de eleitores, tentar cadastrar família, comprar família através da contratação. Isso não é inaceitável, então deve ser denunciado. É uma questão relevante, é um risco existente, isso acontece mesmo. Acontece. Principalmente com campanhas com estruturas muito fortes financeiramente, mas isso prejudica o processo eleitoral como um todo, é totalmente errado isso, né? E na prestação de contas a gente pode até verificar se tem omissões nas contratações, ou nas declarações, né? E tentar fazer alguns cruzamentos para tentar identificar os abusos. Antigamente tinha, eu não sei se ainda tem, né? Aquela coisa, não tem como, o voto é secreto. Tudo bem, a gente sabe disso, né? Mas aí há alguns macetes, né, perniciosos, que é assim, o candidato, ele parece que acha uma forma de fazer, conferir se a pessoa votou mesmo nele. Tipo assim, como é que estava na urna? Estava lá, qual era a cor da camisa, como é que era tal, entendeu? E existia pelo menos muito isso. De todo modo, isso não serve de argumento e a pessoa não pode se intimidar com relação a isso. Não pode, até porque quando se sai o resultado daquela urna eleitoral que se votou, normalmente uma pessoa que tem um voto em uma determinada região vai ter 2, 3, 4, 5. Não tem como conferir. E não tem como saber, entendeu? Então, se tiver a pessoa vai achar balela. que foi. Não então, pode ficar tranquilo. Não vote por pressão, vote com a consciência tranquila. Não Perfeito, é isso mesmo. E o voto é secreto, isso pode ter certeza. Ninguém tem acesso ao quem a pessoa votou, então pode ficar muito tranquilo quanto a isso. Então vá com sua convicção. Nós sabemos essas questões financeiras, até de necessidade, que a pessoa, às vezes, até contratada por uma pessoa que ela não gostaria. Então, assim, trabalhe direitinho, pode trabalhar, ganha seu dinheirinho aí e vote de acordo com a sua consciência. Lorenberg. Coordenador, ainda sobre isso, porque existe a figura do voluntariado, das pessoas que, de forma espontânea, entre aspas, está trabalhando pela candidatura A, B ou C. Só que por detrás do pano não é de fato voluntariado, ele está recebendo para fazer aquele trabalho. Só que aquele dinheiro que está recebendo não é computadorizado, não é computado. E aí pode-se também fazer, eu estou provocando o senhor mesmo, pode-se também fazer uma denúncia a respeito disso, ou não? Perfeito, perfeito. Também muito que a gente se constata também, e às vezes isso daí numa investigação futura é revelada, é a pessoa falar que cedeu alguma coisa e que não recebeu nada, e aí depois é feita uma investigação e se descobre que a pessoa recebeu por fora, e aí gera todo um problema para aquele candidato e para a pessoa que também recebeu o recurso. Então, assim, o correto é fazer na lei. Faz um contratinho lá simples. Se é voluntário, seja voluntário, mas não queira receber por fora, através de dinheiro, em pecúnia, porque isso é errado, pode-se ter uma denúncia, e muitas vezes a denúncia, que é interessante, e agora nós podemos ter uma sinalização com o término das coligações, que muitas vezes no mesmo partido, o que está atrás do que está na frente, fala assim, peraí, vou denunciar isso, que eu sei que isso aconteceu ali, e depois se fala detalhes e se comprova o abuso, ou as contratações não declaradas, né, que depois você intimando a pessoa, se uma pessoa... Porque a pessoa que é contratada, o cidadão lá da ponta, muitas vezes não sabe que não foi declarado, entendeu? E na hora que você chama ele fala, não, eu recebi, então assim, tem que se tomar muito cuidado e fazer a coisa certa. Muito bem, nós estamos conversando aqui ao vivo com o Daniel Taurines, do TRE, que está conversando conosco aqui sobre tudo que está vendo, que está acontecendo, muitas coisas a gente nem sabia, mas a Justiça Eleitoral está de olho, né, sobre controle de gastos, sobre a prestação de contas e tudo o que pode estar acontecendo. As denúncias, alertando que você tem o seu papel importante também para fazer aí, seu papel de cidadão, para garantamos aí a democracia, a lisura nesse processo eleitoral de 2020, atípico, é verdade, e até por isso requer aí a nossa atenção de uma forma mais veemente, vamos dizer assim. O Daniel Taurines continua conosco após o intervalo comercial, a gente vai para o último break e volta já já com mais informações aqui no Opinião, é um instantinho só.
Ok, estamos de volta com o programa Opinião nesta noite de segunda-feira aqui na TV Pantanal, 2 de novembro. E aí, como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Olha, a gente amanhã, também conhecido como terça-feira, retoma aqui a nossa rodada de entrevistas, né? A gente está entrevistando aqui todo mundo que é candidato aqui. Foi candidato, resolveu ser candidato, vai ter que falar aqui na Opinião para expor suas ideias, propostas. A gente fez isso com os candidatos ao Senado, a gente fez isso antes até com os candidatos ao posto de prefeito de Cuiabá e está fazendo também com os candidatos a prefeito de Várzea Grande. Amanhã a gente retoma então aqui essas entrevistas no Opinião, no quadro Eleições 2020. Hoje, segunda, a gente conversa com Daniel Taurines, que é da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE Mato Grosso. Já já vou passar de novo aqueles números, os telefones, os contatos para você, em caso, se houver a necessidade, denunciar aí aqueles engraçadinhos que tentam burlar a legislação eleitoral, tá? Daqui a pouquinho a gente passa aqui os contatos, número, telefone, enfim. Ô Daniel, eu vou abrir aqui perguntando sobre gastos, a questão do fundo eleitoral, o fundo partidário. Eu falei aqui da suplementar para o Senado, o pessoal do Senado dessa suplementar não está tendo acesso ao fundo partidário, eu tenho. O fundo partidário eles poderiam ter acesso. O eleitoral. Porque é uma questão do partido, recebe todo mês, então eles têm alguns saldos e podem aplicar nas campanhas eleitorais. A questão é mais direcionada ao fundo eleitoral. Eleitoral, verdade. Porque ele deveria ser utilizado para as eleições municipais de 2020 e cada partido, no Diretório Nacional, tem as regras definidas e entregues ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós ainda, como a suplementar do Senado, nós não recebemos a parcial, diferente da municipal, por uma questão do sistema desenvolvido pelo TSE, que eles não desenvolvem para suplementar, porque são eleições diferentes. A gente só vai saber disso lá na final, que o prazo é bem antes da municipal, que é em 25 de novembro. Nós não sabemos ainda se eles usaram, mas pela normativa que nós acompanhamos da municipal, onde alguns partidos definiram valores, definiram 4,5 milhões para cada estado, cada um fez sua regra, não vimos nenhuma autorização para candidaturas ao Senado. Mas isso não quer dizer que isso não possa acontecer por alguma mudança, porque o recurso, em tese, é para a municipal, mas como o Partido Nacional tem autonomia, pode ser que algum queira questionar o TSE e conseguir alguma autorização para utilizar, mas até agora, pelo que a gente saiba, não. Na municipal, as informações já estão disponíveis lá no site do TRE, no Divulga Candidatura e Contas, onde tem um detalhamento, você pode ter até gráficos de quanto que a pessoa recebeu de montante de fundo partidário, quanto de fundo eleitoral e quanto de outros recursos, que é dinheiro de pessoas físicas, né? Então você pode acompanhar todo esse detalhamento de valores. Ainda são poucos valores, por exemplo, para Cuiabá, apenas 2 milhões e pouco em dinheiro ainda que declarado. A gente acredita que deve subir lá na final, né? E a tendência e pode é que pode ser acompanhado pelo TRE, isso aí, pelo Divulga Candidatura, pelo site lá do TRE, Divulga Candidatura. E a estimativa que a gente acredita para todo o estado de dinheiro público, mais de 50 milhões, né? Que foi o montante utilizado na eleição de 2018. Assim, nas eleições municipais não se tinha dinheiro público. Era no máximo Cuiabá, Rondonópolis. Aparentemente agora os partidos estão distribuindo de acordo com a viabilidade política daquele candidato. Mas é uma questão do Diretório Nacional definir as regras. Normalmente eles passam o recurso para o Diretório Estadual e o Diretório Estadual distribui para os... Distribuição em efeito cascata, né, que geralmente faz. Isso, mas não tem nenhuma regra, nenhuma interferência da Justiça Eleitoral no critério de distribuição. Só na pressão dos partidos mesmo isso, né? Deles mesmo, autonomia. Coordenador, eu vou trazer uma questão que talvez não, quase que não tem a sua... você não mexe com isso cotidianamente, porque a coordenadoria mexe com outra coisa. Mas pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pela sua vivência acompanhando todo o jogo político eleitoral, todas as campanhas, eu vou usar a fazer essa pequena provocação até para ajudar o nosso telespectador. Veja, quando saiu a obrigatoriedade do plano de governo, todas as pessoas que querem ser candidato, tanto à prefeitura
quanto ao governo do Estado e à presidência da República, é obrigado a apresentar um plano de governo, isso desde 2009, quando foi incluído na Lei de Regulamentação das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Pois bem, isso é obrigatório. Caso o candidato não apresente, ele não tem deferida sua candidatura. O problema, e aí eu quero mesmo, eu estou provocando o senhor pelo conhecimento, pela experiência, o problema é que você não tem plano de governo apresentado por nenhum candidato. Eu venho acompanhando desde 2010, e eu não leio só as candidaturas à Prefeitura de Cuiabá, já li todas das prefeituras de Mato Grosso, das capitais do país todo e também das grandes cidades. Não se tem plano de governo. Aliás, o que se tem na maioria das vezes, não são todos, mas na maioria das vezes, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Aí coloca lá, chutando, vou construir isso, vou fazer aquilo. Mas não fala de onde para tirar o dinheiro. Não fala nada. É um rosário de promessas. Aí a minha provocação, coordenador. Não chegou a hora de começarem a discutir esta obrigatoriedade? Não é a hora, o momento, para que o partido político possa, de fato, exercer a sua atividade. Porque eu entendo, e aí eu estou já antecipando, que o plano de governo começa com o partido político. Não agora, em 2020, mas desde 2016, quando alguém foi candidato à Prefeitura de Cuiabá e ele teve, por exemplo, a Prefeitura de Cuiabá, fazer todo um balanço, todo um estudo durante 4 anos. Por favor, gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Realmente, os planos de governo, que têm a obrigatoriedade de se entregar quando o registro, e são divulgados, os copia e cola, ou aquelas ideias que tem no site do TRE, muitas vezes até não se cumpre algumas coisas relacionadas naquele plano de governo. A questão de analisar agora é um pouco complexa, porque o juiz defere, não defere, e cada um tem uma sistemática. Mas é muito importante, sim, e aí voltamos àquele texto do livro do desembargador Márcio Vidal, que nós precisamos acompanhar. Então as pessoas têm que entender aquilo, questionar se aquele documento entregue para a Justiça Eleitoral não é um plano de governo, é só uma promessa vaga, alguns sonhos, vamos dizer assim, sem qualquer responsabilidade na sua execução, na sua efetividade. Mas, assim, é uma questão que eu acho que a lei tem que ser aprovada, criar talvez uma ferramenta de... já se discutiu em outros de países. Punição para quem não cumpre? Não, talvez de uma reavaliação do meio do mandato, tipo assim, para avaliar se a pessoa está cumprindo o que ela prometeu, e passa também para uma maturidade dos partidos políticos, porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê um candidato de um lado, de repente está no outro partido, e não se tem que fazer uma reforma né? política séria nesse país, senão não evolui. Se não fizer essa reforma séria, não vai fazer aquela cócega que fizeram aí há 2 anos atrás, que não vai adiantar patavinas. Olha, estamos conversando com o Daniel Taurines, eu queria só reforçar aqui, como eu prometi, os canais para que você possa denunciar, para ajudar aí, para que as coisas não fiquem nebulosas nesse pleito aqui, não é? Você tem alguns canais que a Justiça Eleitoral disponibiliza para fazer seu papel de cidadão aí, ó. Mete a boca, não fique calado não, porque você terá a sua identidade preservada. Tem o 0800, tá aí o 0800? Ó, 0800 647 8191 é o telefone de atendimento que funciona das 7 da manhã às 19 horas. E a ouvidoria tem o seu e-mail, que é ouvidoria@tre-mt.jus.br, e o site que o Daniel falou agora há pouco, que é o www.tre-mt.jus.br. Lá tem também a prestação de contas, tem essas informações todas aí. Qual é a plataforma que você falou lá? Divulga Candidatura Contas. Dentro do site, você consegue visualizar todas as informações sobre o candidato, né? Eu vou pedir para o Leuenberg fazer um comentário de 1 minuto, no máximo, e depois ele complementar para a gente encerrar o programa. Essa questão quando você propõe, professor, você candidato propõe, para lá, eu estou prometendo isso. Eleitor, eu prometo fazer isso, pedacinho no céu, prometo. A partir do momento que ele propõe,
a obrigatoriedade dele cumprir. Não teria que haver uma lei fazendo com que ele cumprisse aquilo. Prometeu, tem que cumprir, senão ele pode ser penalizado de forma radical. O que você acha? Bom, eu vou começar. Já chegou, Paulo, e o coordenador deve saber disso muito melhor do que eu, já chegou de candidato ir com aquelas promessas que ele fez e no cartório registrar aquilo. No ponto de vista jurídico, não tem nenhum valor. Nenhum valor. Ninguém obriga ao candidato a cumprir de fato, uma vez eleito, cumprir aquilo que ele prometeu tudo. Mas tem um detalhe que é preciso sempre dizer, amigos. Quando o candidato vem a público pedindo o seu voto, há aí um acordo tácito. Não tem nada por escrito, mas há um acordo entre o candidato e o conjunto do eleitorado que votou para ele. Esse acordo, a meu juízo, tem que ser rigorosamente cumprido até o fim, inclusive no próprio mandato. Se alguém foi eleito a deputado estadual, tem que cumprir o seu mandato de deputado estadual. Não ir para a secretaria A, secretaria B, ou se foi deputado federal, não é para ministério. E nem sair do parlamento e disputar uma outra eleição. Exatamente, cumprir até o final. E aí? Um minutinho também aí, bem rápido. Não, perfeito. Toda essa explanação do professor Lorenberg é nesse sentido mesmo. A pessoa tem que cumprir o que prometeu, né? Infelizmente, a realidade política do Brasil não caminha nesse sentido, né? Muitas vezes as pessoas prometem algo e faz totalmente diferente. Então, isso é uma questão que precisa ser muito melhorada na cultura política de todos. Eu acho que os partidos políticos ainda são muito fracos na questão da doutrina, de manter aquele compromisso, daquela ideia. E também temos que combater aqueles caciques políticos que faz o que quer, com o partido A ou B. Então, assim, é uma evolução, assim, eu sou otimista. Eu também espero ver isso um dia. Que a gente vai reduzir o número de partidos e vai melhorar a consciência de todos. Daniel Taurines, muito obrigado por falar conosco aqui nessa noite, o coordenador do controle interno e auditoria do TRE, Daniel Taurines, mais uma vez com a gente. Muito boa explanação, viu? Obrigado mesmo por ter vindo. A gente espera falar de novo, mas em breve, com notícias boas de preferência. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o TRE está à disposição para os esclarecimentos. Ô, Lorenberg, até amanhã, meu caríssimo professor. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, coordenador. E até amanhã, amigo telespectador. É isso. Se cuida. Uma ótima noite para você. Fica bem. Fica com Deus também.